nono juiz da Bíblia, ou melhor, o 10º juiz da Bíblia, que é Sansão, certo? Nós hoje vamos olhar e ouvir a mensagem da palavra de Deus através de Sansão, né? Ao explicar por que Sansão era considerado nazireu, uma palavra que muita gente não sabe o que quer dizer, mas a Bíblia está aqui para isso, para nos ensinar e tirar as dúvidas. Então, você abre a sua Bíblia no capítulo 13 de Juízes. É o 7º livro da Bíblia, viu? 7º livro da Bíblia, em capítulo 13, o nascimento de Sansão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, o nascimento de Sansão. É o 7º livro da Bíblia. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então a gente já vê aqui no início, que depois do juiz Abissã e Elon, quando eles morreram, o povo ficou sem uma liderança. Aí voltaram a fazer de novo tudo errado, né? Adorar os deuses, né? E esquecer do que Deus tinha feito através desses juízes. Então Sansão era o 10º juiz, né? Da Bíblia. Então a gente vê que aqui a gente tem estudado, sempre Deus tem levantado um juiz, e o povo se rebelando, E aqui Sansão, no capítulo 13, mostra mais uma vez que depois de 40 anos na mão do filisteu, porque se rebelaram de novo, porque não tinha uma liderança. Aí havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor Deus a esta mulher e lhes disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Então a gente vê aqui que Deus levanta Sansão para justamente libertar mais uma vez, o povo de Israel de novo da sua idolatria. Mas o que quer dizer a palavra nazireu? Nazireu é uma palavra hebraica, que significa consagrado, separado. Uma pessoa que no Antigo Testamento se consagrava voluntariamente ou por designação divina a um voto de dedicação especial a Deus, com restrição como não beber vinho, não cortar o cabelo e não se aproximar dos mortos, sendo o famoso Sansão um exemplo de nazireu vitalício. Características e regras do voto: abstinência de vinho, não podia consumir vinho, uvas ou derivados, como vinagre de uvas, simbolizando pureza interna. Cabelo longo, não podia raspar a cabeça ou a barba, sendo o cabelo um sinal de externo de sua consagração. Proximidade com a morte, evitava se aproximar de cadáveres, pois o morto era sinal de impureza. A duração podia ser, por exemplo, um tempo determinado, como Paulo em Atos,
ou por toda a vida, como Sansão e Samuel, que também foi nazireu. Sansão, nazireu por toda a vida. Sua força estava ligada ao voto e ao cabelo. Samuel também foi um nazireu consagrado por sua mãe. João Batista também é considerado por muitos como um exemplo de nazireu, seguindo as mesmas regras. Significado atual. Hoje o termo remete à ideia de separação e dedicação total a Deus, inspirando propósitos ou votos temporários de busca mais intensa a Ele, abrindo mão de coisas para focar na vida espiritual, como em algumas práticas de jejum ou consagração. Então a gente vê aqui o que era ser um nazireu. A gente viu direitinho o que era ser um nazireu. Então no verso 6 do capítulo 3 diz: então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremendo, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imundas, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e ao anjo de Deus veio outra vez a mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhes disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver o menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disser. De tudo quanto proceder de videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te e te prepararmos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenha, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerá, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhes disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá, a sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher,
certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor obedeceu. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manadão, entre Zorá e Estaol. Então esse capítulo 13 aqui, ele nos mostra o início da vida de Sansão, o nascimento, o que Manoá, o seu pai, recebeu do anjo, a sua mulher recebeu, a mulher de Manoá recebeu do anjo, e que nasceria o Nazireu, né? Nazireu, como a gente já viu, é uma pessoa totalmente dedicada a Deus, exclusivamente a Deus, e mais nada no mundo, mais nada. Então ele vivia somente da obediência total a Deus e do que Deus tinha determinado para ele. Se abster de tudo aquilo e manter o cabelo comprido. Então aquela força culminante que existia em Sansão, ela não era diretamente do cabelo, mas o cabelo era parte da promessa que o anjo tinha feito a Manoá, né? A esposa de Manoá. Então ele não deveria cortar o cabelo, ele não deveria se aproximar de coisas mortas, né? Ele não deveria casar com outra mulher que não fosse da descendência dos nazireus, né? Então, tudo isso Deus tinha determinado para Sansão. Mas a gente conhece a história de Sansão por diversos relatos, filmes, né? Que já se passou através disso, tudo. E a gente fica lembrando dos filmes realizados, mas a gente procura ver na Bíblia para realmente saber se foi verdade aquilo ou se tem alguma coisa fora do contexto. E por isso que o programa Estudando a Palavra de Deus é justamente para isso. Para que às vezes até a pessoa que vai ali no púlpito falar da história de Sansão, às vezes até ele próprio mesmo se confunda e fale algo que não esteja de acordo com a palavra, e aí você acreditar no que foi dito. Porque o ser humano, ele é falho, certo? Ele é falho e às vezes a pessoa que vai ali para cima de um púlpito falar da palavra de Deus, às vezes ele se confunde. Principalmente no dia que ele não está espiritualmente tomado pelo Espírito Santo para fazer o trabalho. Porque o ser humano, ele é falho, ele não é perfeito. Perfeito só Deus, é o único. Então a gente somos falhos e falhamos todos os dias, às vezes mesmo sem querer. São os pecados que é cometido todos os dias de nossa vida, que às vezes a gente não percebe. São o quê? Nós pecamos por pensamento, nós pecamos por palavras, nós pecamos por atos e nós pecamos por omissões. Então só é a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida no final do dia que a gente vai lembrar o que a gente poderia ter feito e não fez. Então é importante que a gente faça isso como? Na hora de dormir. Antes de dormir, entregar o dia todinho na presença de Deus e procurar ver o que foi de errado. Pedir perdão, ter um sono tranquilo, no outro dia se acordar de novo, agradecer a Deus e pedir a Ele que o dia seja também guiado por Ele. É assim que a gente deve fazer a nossa vida. Mas a história de Sansão foi um líder de Israel que ficou conhecido por sua grande força física. Ele lutou contra os filisteus, um povo que oprimia Israel, e matou muitos de seus inimigos. Sansão também ficou conhecido por sua relação com uma mulher chamada Dalila, que destruiu sua força. Sansão viveu no tempo depois da conquista da terra prometida, quando ainda não havia rei sobre Israel. Seu pai era um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mãe era estéril. Então a gente vê aqui no início aqui a história que
Manoá, ele queria também entender realmente se era da presença de Deus, se era mesmo o anjo, era de Deus mesmo. Então ele queria fazer votos, né? Ele queria construir o altar. E aqui, quando ele pergunta como é o nome do anjo, aí o anjo diz a palavra, quando diz assim: então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Essa palavra a gente viu quando Moisés também estava diante da sarça ardente. E quando perguntou, Deus falando com ele através de uma sarça ardente. Então Deus fala com você através de quem Ele quer. Aqui ele usou um anjo, Deus, para falar com Manoá. E a palavra que ele respondeu a Moisés lá na sarça ardente, se você for lá, no livro de Êxodo, aí você vai encontrar quando Deus convoca ele para libertar o povo do Egito. E o primeiro encontro dele com Deus foi na sarça ardente. E quando ele sobe e Deus pede para que ele tire a sandália dos seus pés, porque ele estava pisando em terra santa, porque ali estava Deus, e ele pergunta como era o nome de Deus para que ele pudesse falar com o povo. A resposta de Deus foi essa: eu sou. E a gente vai ver essa palavra eu sou na Bíblia praticamente toda, em algumas partes. Então Deus, ele é a árvore que representou naquele momento a sarça ardente. Ele é o anjo que veio direto aos profetas, aos apóstolos, a tantas pessoas que a Bíblia vai relatar. Então Deus, ele está sempre presente em nossa vida, porque Deus é Espírito, né? E quando disse assim, o Espírito Santo habita entre nós, é Deus que está habitando entre nós. Então, quando ele vê o anjo subindo ao céu, aí ele sabe que foi Deus que estava com ele e conversando com ele, né? Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que Sansão, quando já era adulto, Sansão se apaixonou por uma mulher do povo filisteu, que não era para ele ter feito isso, que tinha que ser da linhagem dele, mas ele se apaixonou por justamente uma mulher que massacrava o povo de Israel, os filisteus, né? E decidiu casar com ela. Aí já começou a desobediência de Sansão diante de Deus. Sansão sabia tudo o que deveria fazer para não desagradar a Deus, mas não escutou o que os seus pais falaram, seus pais terrenos, né? Manoá e sua mãe. O que tinha orientado a ele, o que tinha dito a ele, para ele fazer, ele não obedeceu. Aí a gente volta para os dias de hoje. A gente passou pela nossa infância. Os nossos pais nos orientou para que a gente não fizesse isso e aquilo. Mas a gente desobedeceu. Nós hoje temos nossos filhos. Ensinamos a ele e dizemos, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. Durante sua vida de crescimento, também houve as desobediências. E assim era aquele povo de Israel. Vivia em constante desobediência a Deus. Não fazia o que Deus queria. O único problema da humanidade é desobedecer ao que Deus deixou como regra para a nossa vida. Veja que Jesus, ele foi obediente do começo ao fim. Vocês já acham mesmo, nós achamos mesmo isso, que Jesus queria morrer uma morte de cruz? Não. Porque se Jesus quisesse morrer uma morte de cruz, ele não tinha chorado, ele não tinha se lamentado e nem ficado um pouco depressivo quando estava na sua oração, antecedendo a sua prisão, né? Quando ele ora no horto e que pede para afastar o cálice, todo o sofrimento que ele iria passar. Mas
A obediência prevaleceu, porque ele disse, mas que seja feita, meu pai, toda a tua vontade. Né? Quando ele disse, meu pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então é importante que a gente entenda isso. Que a vida que Sansão vivia ali, tinha regras para ele. Ele não poderia beber vinho, nem bebida, nem comer o próprio uva, né? Nem bebida forte, nem podia se aproximar de coisas mortas, né? E a gente vê que ele matou 1000 filisteus ele matou primeiro um leão, certo? Depois matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Depois, de volta, caminhando pelo mesmo caminho onde ele tinha matado o leão, ele encontrou um favo de mel na cabeça do leão, comeu, certo? Ele tocou em coisas impuras, que era o leão estava morto, certo? Ele pegou numa queixada de jumento também que estava morta, não podia, mesmo para se defender, mas não podia. Então ele poderia, com a força que ele tinha, com o poder de Deus nele, se ele não pegasse na queixada do jumento, também ele destruía os filisteus ali, não teria problema. Mas ele foi desobediente, e muito. E a gente conhece a história de Sansão, que a gente vai ler o capítulo 14 na próxima semana, para poder explicar um pouco. Então Sansão, por várias vezes, foi repreendido pelos seus pais, mas ele desobedeceu. Casou com uma mulher filisteia, onde a sua natureza era idólatra, e ela foi seduzida pelos filisteus para justamente descobrir de Sansão de onde vinha a sua força, né? E até o enigma de Sansão, a mulher de Sansão revelou, porque Sansão disse a ela qual era o enigma, de onde saía o mel, né? Que é o enigma que a gente vai ver aqui. E por conta disso, pronto, o enigma é esse. Do que come, saiu comida, e do que é forte, saiu doçura. Então, numa festa, Sansão fez esse enigma. Os jovens filisteus não conseguiram decifrar o enigma, então chantagearam a esposa de Sansão. Ela, por sua vez, chorou durante a festa toda, até que Sansão lhe contou a resposta do enigma. Está em Juízes, no capítulo 14, no verso 15 a 17, que a gente vai ver na próxima semana, o capítulo 14. Então a história de Sansão é uma história bonita, mas ela é totalmente de desobediência de Sansão. Sansão foi um juiz muito desobediente durante todo o seu período, até no dia da sua morte, onde ele não tinha mais força, onde cegaram os olhos dele. Ali Sansão reconhece todo o seu erro durante a Deus e faz seu último pedido e se suicida, matando muitos filisteus quando destrói o palácio, né? A gente conhece toda a história. Então, no capítulo de hoje, a gente vê que Manoá teve um encontro com Deus, e sua mulher teve um encontro com Deus através do anjo, designando um filho da mulher estéril, para ele justamente libertar o povo de Israel, mais uma vez desobediente, por 40 anos sofrendo, mais uma vez desobediente. Deus levantou mais um homem para libertar dos filisteus. E esse homem libertou dos filisteus, mas teve, durante seu período de governo, né, de juiz, foi um juiz rebelde, foi um juiz desobediente a Deus, certo? Mas mesmo assim Deus cumpriu nele o propósito para que ele levantou. Então a gente vê que nos dias de hoje não é diferente. Os propósitos que Deus tem na vida da gente, todos os dias, Deus realiza. Às vezes demora por conta da nossa desobediência. Às vezes é a gente que protocola todo o processo que Deus tem para a gente quando a gente não acredita em Deus. Quando a gente amanhece o dia querendo fazer as coisas pela nossa força, pelo nosso braço. Quando a gente se acha muito sábio, quando a gente se acha melhor do que o outro,
né? Quando a gente não percebe que a nossa vida não depende de mim e não depende de você, certo? A sua não depende de você, nem a minha depende de mim. A gente tem que entender que todos os dias nós dependemos de Jesus, nós dependemos do nosso Deus para tudo. Para tudo. Porque se a gente dorme e se acorda foi porque Deus quis. Então já é importante a gente entender isso. Que nada em nossa vida depende da gente. Se você hoje está trabalhando, é porque Deus abriu a porta para que você arrumasse um emprego. Você correu atrás, você foi determinante para aquilo, orando, pedindo a Deus para que Deus abrisse a porta. Mas você também foi atrás, correu. Mas se você também não pode ficar de braços cruzados, esperando que alguém bata em sua porta, lhe oferecendo um emprego, Deus te deixa livre para justamente você correr atrás também daquilo que você pode fazer. E o impossível é com Deus. Mas a gente é desobediente. A gente acha que que Deus ele tem a obrigação de fazer e atender os nossos pedidos na hora que a gente quer e da forma como a gente quer. Porque nem pedir a Deus a gente sabe. A gente faz de Deus balcão de negócio. A gente faz propósito colocando Deus como um negócio. Negociando com Deus o nosso propósito. Mas Deus tem tudo de melhor para a gente. Então a Bíblia, ela é o instrumento de que você vai aprender como Deus quer que você viva a sua vida. Então aquele povo de Israel sofria direto porque desobedecia a Deus. E olhe que era um povo que não tinha o Espírito Santo presente com ele. Nós hoje temos. Nós hoje temos o Espírito Santo porque Deus deixou ele habitando entre nós. Não é em nós, porque se fosse em nós, a gente faríamos a vontade de Deus. Porque se alguém diz que tem o Espírito Santo e não faz a vontade de Deus, então o Espírito Santo não está em nós. Agora nós temos a graça imerecida, que é a salvação. Nós temos essa. Porque se nós ainda vivêssemos pelo pecado da lei, ninguém seria salvo. Ninguém. Mas aí foi necessário que Jesus morresse, morte de cruz, levando todo o nosso pecado da lei. É importante que a gente entenda isso. Levando os 613 pecados que a lei tinha para cada um de nós, Que a gente só acha que é os 10 mandamentos. Mas ali a gente pode considerar os 10 artigos como uma Constituição, Os 10 artigos. Agora, dentro de cada artigo daquele tinha 50 a 55 incisos e alíneas. Então é como uma Constituição. Quando soma-se tudo, dá 613 itens dentro da Bíblia que a gente deveria seguir nos dias de hoje, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar. Quando ele morre, leva toda aquela condenação da lei que a gente deveria observar e seguir. Então, quando a gente vê o tabernáculo levantado por Moisés no Êxodo, era justamente para mostrar que ali estava a presença de Jesus dentro do tabernáculo, mostrando quem ele era e que iria acontecer para que a gente hoje vivesse numa vida de uma graça imerecida, numa vida de salvação, se assim a gente procurar viver a palavra de Deus, conhecer, ser obediente. Eu consigo ser obediente 100%? Não vamos, porque somos falhos, Nós somos falhos, mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar. E no dia que você viver 100% como Jesus, você é santo. E é tomado como foi Elias, Enoque, E a gente sabe que nos dias de hoje não existe ninguém para isso. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos diz bem claro que os dias de hoje é difícil de você viver a palavra de Deus, mas com sabedoria, com esforço e perseverando, o Espírito Santo vai te ensinando, vai te educando a viver
é fora das coisas mundâneas. Então, tu vai te aproximar da palavra, tu vai te aproximar de Deus todos os dias. Sabe? Então, o que aconteceu? O tabernáculo levantado naquele tempo representava justamente Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, estava representado justamente dentro do tabernáculo. A primeira entrada era o caminho, a primeira entrada do tabernáculo era o caminho. A verdade estava lá dentro quando ele entrava a segunda porta, porque justamente era onde estavam os acessórios, né? Onde fazia os sacrifícios. E a vida era justamente onde estava a arca da aliança, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para pagar lá com o sangue imergido e a carne assada, né? Despejava o sangue sobre a arca, onde era consagrado ali todo o pecado da humanidade durante uma vez por ano. Então, Jesus morre uma única vez, mostrando que a gente tem esse direito da salvação. Então a gente vê aqui que o anjo apareceu, que era o próprio Deus, a Manoá e a sua mulher. Entregou Sansão, um jovem, para servir a ele e libertar o povo. Mas deu regras para ele cumprir. E a gente vai ver durante a história de Sansão no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, que Sansão teve uma vida protegida por Deus, mas de muita desobediência. Então que nesta manhã a gente se apegue à história de Sansão e veja que Deus deu a ele tudo, mas ele desobedeceu. E por conta da desobediência veio a sua recompensa, que foi o seu próprio suicídio. E quantas pessoas no dia de hoje não estão suicidando por conta de não obedecer a Deus, por conta de não viver a palavra? Então é importante que a gente obedeça, a gente aprenda a obedecer. E a maneira de obedecer é lendo a Bíblia, é estudando a palavra de Deus, é procurando, pedindo ao Espírito Santo que ele nos dê o entendimento da sua palavra. A Bíblia ficou justamente para isso, para a gente ver e aprender o que Deus quer de nossa vida. Sejamos obedientes com os nossos pais, com os nossos familiares, sejamos obedientes com a sociedade que a gente vive, respeitando uns aos outros. É isso que Deus quer de nossa vida. Então que nessa manhã, os irmãos que ainda durante o dia vão assistir esse programa, possa abrir sua Bíblia no capítulo 13 de Juízes e ler todo o capítulo e meditar sobre ele. Certo? Então eu quero nesta manhã agradecer por mais uma realização de mais um programa, estudando a palavra de Deus, né? E que no próxima semana nós temos, se Deus assim permitir, nós temos o capítulo 14 ainda da história de Sansão. Vamos agradecer a nosso Deus, né, nesta manhã. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes do nosso programa Estudando a Palavra de Deus, deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos. Deixando também beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos e todos os nossos irmãos católicos. Deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus e todos os nossos familiares. Deixando também beijos e abraços a toda a minha família da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Que durante toda a manhã de hoje, durante todo o dia, o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, a todos os nossos ouvintes, dando um dia de muita paz, de muita tranquilidade e de muita bênção. Em nome do teu Filho Jesus eu agradeço. Amém. Bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária